Fala, meus queridos, tudo certo? Lembra daquele vídeo que eu tinha passado anteriormente, que das plaquinhas de zinco, de cobre, que em algumas situações ocorriam reação, outras não ocorriam reação? Agora a gente vai dar uma explicada no porquê que isso aconteceu, que é a ocorrência das reações de simples troca ou reação de deslocamento. Antes, vamos dar uma retomada rápida nesse conceito de reação de deslocamento ou de simples troca. Nada mais é que uma substância simples reagindo com uma substância composta, formando uma nova substância simples e uma nova substância composta. No caso aqui, o sódio consegue deslocar a prata, por isso que é uma reação de deslocamento, formando o nitrato de sódio e a prata. Se liga nessas duas evidências experimentais agora. Quando eu coloco uma placa de zinco na solução de cobre, eu consigo observar uma reação, que é o zinco deslocando os íons de cobre aqui que estão ligados, formando o sulfato de zinco mais o cobre metálico. E a gente enxerga uma evidência de reação química aqui. Já quando eu coloco o cobre numa solução de zinco, essa reação não ocorre. E simplesmente só comparando esses dois caras, que conclusão que a gente pode chegar, não é? Para ajudar nessa conclusão, vamos colocar mais um carinha aqui e ver o que acontece. No caso aqui eu vou adicionar o níquel. O níquel, quando ele está numa solução de cobre, ele consegue deslocar o cobre, formando o sulfato de níquel mais o cobre metálico. Já quando eu coloco o níquel numa solução de zinco, nenhuma reação ocorre. Só para efeito de comparação, né, porque agora eu estou com três carinhas aqui, quando eu coloco o zinco numa solução de níquel, essa reação ocorre. O zinco ele consegue deslocar o níquel, formando o sulfato de zinco mais o níquel metálico. Para ficar bem clara essa comparação, vamos dar uma olhada nessa tabela. O zinco, quando ele está em solução com níquel e cobre, a reação ocorre. O níquel, quando está numa solução de zinco, a reação não ocorre, porém, quando ele está em uma solução de cobre, a reação ocorre. Já o cobre não reage com ninguém, a reação não acontece em nenhum dos dois casos. Qual que então é a grande conclusão que a gente chega disso tudo? Que o zinco ele é mais reativo que o níquel e é mais reativo que o cobre. Com isso, eu consigo começar a montar meio que uma fila de reatividade aqui. Ou seja, o zinco consegue deslocar o níquel e o níquel consegue deslocar o cobre. Por consequência, o zinco também consegue deslocar o cobre, que é o princípio que a gente vai chamar da fila de reatividade aqui, não é? A gente pode fazer essa mesma comparação, só que agora, ao invés de colocar soluções de zinco ou de cobre, eu posso colocar a mesma solução para todo mundo. Então, eu vou repetir o mesmo experimento, só que usando ácido clorídrico aqui, que é o HCl. E aí eu consigo enxergar essas evidências aqui. Teve o desprendimento de algumas bolhas de gás de hidrogênio na solução de zinco e de ferro, e a mesma coisa a gente não observou no cobre e no ouro. Então, a gente pode começar a fazer outras comparações. Por exemplo, o zinco ele consegue deslocar o hidrogênio do ácido, formando H2 e o cloreto de zinco. Inclusive, são essas bolhas aqui, aqui da imagem. Já o ferro também conseguiu, porém, o cobre e o ouro não conseguem deslocar o hidrogênio do lugar. Se a gente for começar a comparar com outro experimento, a gente pode finalmente chegar na conclusão que a gente precisa, que é a fila de reatividade dos metais, né? Grande ela, né? Mas vamos entender como é que funciona ela. A gente pode fazer uma separação assim bem grande dos caras que reagem com o hidrogênio do ácido e dos caras que não conseguem reagir com o hidrogênio. Quem são os caras que não reagem com o hidrogênio? O que a gente chama de metais nobres. Basicamente, gente, cobre, prata e ouro. Eles são os principais. Tem a platina e o mercúrio também, mas já sabendo desses três, já consegue ter uma ideia de quem são os metais nobres. Já os que reagem com o HCl, os mais reativos, que são os caras que mais conseguem deslocar todo mundo aqui, são os caras das famílias 1 e 2, que são os metais alcalinos e os alcalinos terrosos. Ou seja, todo mundo da família 1, todo mundo da família 2 são os mais reativos. E os carinhas que estão aqui no meio é o que a gente chama de metais comuns, que é o alumínio, o zinco, cromo, ferro, níquel, estanho, chumbo, existem outros metais. Beleza? Então, sabendo quem são os metais nobres e sabendo da família 1 e 2, já resolve bastante dos problemas aqui com essa questão da fila de reatividade. E o mesmo raciocínio vale
para os não metais. Existe também uma fila de reatividade para eles. Se liga aqui na comparação. Se a gente for olhar essas duas relações, eu consigo ver que o cloro consegue deslocar o bromo, porém o bromo não consegue deslocar o cloro. Mesma situação dos metais, só que agora para os ametais. E a fila vai seguir a seguinte ordem. É até um pouco parecido com a fila de eletronegatividade, com alguns pequenos detalhes, né? No caso aqui, é o flúor, o mais reativo de todos, né, dos ametais, e o enxofre vai ser o menos reativo. Essa fila continua? Continua, mas esses são os principais elementos, os principais carinhas aqui que entram nessa reatividade dos não metais. Beleza, pessoal? Espero que com esse vídeo a gente tenha conseguido dar uma esclarecida nessas questões tal das reatividades, das reações de simples troca, que nem sempre acontecem tipo, em qualquer situação. Beleza, pessoal? Bons estudos e a gente se vê numa próxima.